Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula nossa, tá? Então, só para vocês se localizarem aí, né? Eu vou trabalhar com vocês hoje a apostila 1, a frente 2, módulos de 13 a 15. Por que de 13 a 15? Porque é um assunto só, tá? Nós vamos falar hoje sobre semelhança de triângulos. Galera, pensa num assunto importante para vestibulares, tá? Extremamente importante. Tanto é que o material destina 3 módulos só para esse assunto, tá? Então, assim, é um assunto assim que muito fácil de aplicar em situações do dia a dia, né? Em situações do cotidiano. E com isso ele é um assunto muito fácil de contextualizar. Então ele cai muito no Enem e obviamente na maioria dos vestibulares aí, beleza? Então nós vamos começar. Eu vou minimizar aqui a telinha. Muito bem. E aí nós vamos começar da onde a gente parou na aula anterior. Acho que está ok aqui. Muito bem. Então vamos lá, ó. Semelhança de triângulo. Antes de eu passar isso para vocês, eu preciso só lembrá-los que semelhança de triângulos é um pouquinho muito diferente de congruência de triângulos, tá? Eu vou só lembrar rapidamente com vocês. 2 triângulos são congruentes quando eles apresentam as mesmas medidas. Inclusive, nós vimos essa aula de congruência presencial, tá? Se vocês voltarem um pouquinho a apostila, a gente viu essa aula de congruência de triângulos presencial. Então, vamos só fazer um resumozinho rápido. Lá em congruência de triângulos, a gente estudou os 5 casos, lembram? Lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, ângulo oposto ao lado e o caso especial hipotenusa cateto. Então, lá nós estudamos os 5 casos de congruência para classificarmos 2 triângulos congruentes, certo? Então, só para a gente lembrar, 2 triângulos são congruentes quando eles apresentam todas as medidas correspondentes congruentes, iguais. Bom, agora vamos falar, pensa num assunto importante, semelhança de triângulos, tá? Então, olha esses 2 exemplos que eu coloquei aí. Triângulo rosa, um triângulo amarelo. Bom, eles têm as mesmas medidas? Claro que não, né? Um é maior e um é menor. Por que eu posso dizer que eles são semelhantes? Então, vamos lá, ó. Olha que bacana. Eu peguei um exemplo aí para vocês entenderem o conceito de semelhança. Ó, eu tenho, por exemplo, o retângulo menorzinho, e o que eu fui fazendo? Ou ampliei ele, ou peguei o maior e reduzi. E aí, com isso, você tem polígonos semelhantes. O que significa isso? Que os seus lados são proporcionais. Por exemplo, ó, se você prestar bastante atenção, do polígono menor para o intermediário, olha lá, o menor para o intermediário, o primeiro para o segundo. A base do primeiro aí, que é o pequenininho, é igual a 8. E a base do segundo é igual a 16. Da mesma forma, o lado vertical aí é igual a 3 e do segundo é igual a 6. Qual é a proporção? 3 para 6, olha lá, 8 para 16. O que você percebe que acontece com esses lados? Você tem condições de me dizer? Alguém pode me responder? O que aconteceu com os lados da primeira figura para a segunda? Alguém pode me responder? Dobrou, né? Perfeito. Dobrou. Perfeito.
que aconteceu, então? Muito bem. Houve uma proporcionalidade. É isso aí. Os lados dobraram. Então, toda vez que isso acontecer, essa proporcionalidade, você tem figuras semelhantes. Só que com um detalhe. Elas têm que ter o mesmo formato. Retângulo com retângulo, losango com losango, triângulo com triângulo. Belezinha? Parabéns, galera. É isso aí. Bom, agora olha só. Olha que bacana esse exemplo, ó. Eu peguei aí 1, 2, 3, 4, 5. Eu peguei 2 pentágonos, certo? Olha só. Eu peguei um pentágono, olha só. A, B, C, D, E e um pentágono, A', B', C', D', E', beleza? Se você observar, os ângulos internos são iguais, são congruentes. Isso significa que se você prestar bastante atenção, olha só, o que você consegue observar em relação à proporcionalidade dos lados? Alguém pode me responder aí? Alguém me ajuda? Eu não entendi muita pergunta, Naira. Pode Por repetir? exemplo, ó, olha lá. O lado AB é igual a 2. O lado A', C' é igual a 4. O que aconteceu com esses lados? Dobrou. Dobrou de novo. Show de bola! Essa era a minha pergunta. Dobrou. Isso significa que os lados são proporcionais. Ok, galera? Então, para polígonos serem semelhantes, quais são as duas características fundamentais? Eles têm que ter os ângulos iguais e os lados proporcionais. Vocês entenderam essa parte, galera? Sim? Liguem o microfone e respondam, por gentileza. Sim. Sim. Entenderam, pessoal? Sim. Beleza, então, vamos lá. Agora, olha só. Eu coloquei um polígono qualquer aí, ó. Tá vendo? Eu coloquei um polígono aí e quando eu traço uma paralela à base do polígono, olha só. Eu acabei dividindo o polígono em 2 polígonos. O que é o de baixo, é um trapézio e o de cima é um pentágono. Nesse caso, se você observar aí, ó, tem 2 ângulos iguais, não tem? Ó, 120 com 120 e 98 com 98. Porém, eles são polígonos completamente diferentes, tá? Então, nesse caso, eles não são semelhantes, ok? Agora, vamos lá, ó. Já, se você pegar um triângulo, olha que legal, ó. Um triângulo qualquer, tá? Não sei se está legal para vocês enxergarem aí. Opa, perdão. Ó, o triângulo maior, quais são os seus ângulos? 102, 41 e 37. No momento em que você traça uma paralela a um dos lados, você automaticamente está determinando um triângulo menor. Os ângulos desse triângulo menor, são iguais aos ângulos do triângulo maior. Logo, o triângulo maior e o triângulo menor são semelhantes. Entenderam, pessoal? Consequentemente, os lados são proporcionais. Olha lá, agora eu vou pegar um exemplo bem legal aí que vocês vão entender, ó. A forma de um triângulo fica definida quando você tem 2 ângulos, tá? Então, vamos lá. Para você definir, para você classificar 2 triângulos serem semelhantes, basta você ter 2 ângulos correspondentes congruentes, tá? Então, vamos entender o que é isso, ó. Se você olhar esses 2 triângulos aí que eu dei como exemplo, você tem
o ângulo A e o ângulo A' congruentes, correto, galera? O ângulo B e o ângulo B' congruentes. Isso significa que o triângulo ABC e o triângulo A'B'C' são congruentes. Semelhantes. Tá? E aí, se você sentir necessidade, como que você faz para calcular o ângulo C? É só lembrar que a soma dos ângulos internos é igual a 180. E aí você vai fazer o cálculo, montar a equaçãozinha, e aí você chega ao valor do 36 graus. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, olha só esse exemplo, tá? Se você observar aí, você tem dois triângulos semelhantes? Sim. Por quê? Primeiramente, porque, ó, vamos lá, vamos entender. Esse exemplo é muito legal para entender. Ó, o ângulo A e o ângulo A', eles são iguais, não são? A 29 graus. Os lados opostos aos ângulos iguais são chamados de lados correspondentes. Então, vamos lá, ó. O ângulo A, qual é o lado oposto ao ângulo A? BC, igual a 4. O ângulo A', o lado oposto é o B'C', igual a 8. Ok? Vamos ao ângulo C e o C'. 66 graus, 66 graus. Quais são os lados correspondentes? 7 e 14. Porque são os lados opostos a ângulos congruentes. Portanto, esses dois triângulos são semelhantes porque eles têm ângulos congruentes e, consequentemente, lados proporcionais. Entenderam? E a proporção aí é 1:2. Certinho, gente? Gente, vocês estão entendendo até aí? Tudo bem? Posso continuar? Pode. Pode. Vamos lá. Pode sim. Beleza? Então, vamos lá, ó. Então, eu tenho aí mais um exemplo, ó. ABC, A'B'C'. Os risquinhos, eu já conversei isso com vocês. É uma maneira que a geometria conversa com você, a figura conversa. Então, olha lá. O lado A o ângulo, desculpa. O ângulo A é congruente ao ângulo A'. Então, os lados opostos a esses dois ângulos são lados proporcionais, também chamados de lados homólogos. Tá? Então, vamos lá, ó. Novamente, o ângulo A e o ângulo A' são congruentes. Isso significa que os lados opostos Azinho, A'zinho lá, são correspondentes, também chamado de homólogos. Por que, Naira? Porque eles são opostos a ângulos congruentes. Consequentemente, eles são proporcionais. Vamos lá. Aqui, na verdade, eu coloquei aí a condição de existência. Nós já vimos isso em sala de aula, tá? Não sei se vocês vão lembrar, tá? Para 3 medidas formar um triângulo, um dos lados tem que ser menor que a soma dos outros dois. Vocês lembram que nós já vimos isso em sala de aula, galera? No módulo passado. Lembram ou não? Fala ok aí. Microfone. Ah, pôs um joinha, muito bem. E aí, ó, só para fechar, olha um exemplo bem legal aí para vocês, ó, bem legal. Ó, eu tenho o triângulo ABC e tenho o triângulo A'B'C', certo? Por que que eu sei que esses triângulos são proporcionais? Porque eles apresentam ângulos congruentes, tá? E, além disso, o enunciado falou a razão de semelhança, 3:2. Então, olha que bacana, ó.
como é que a gente trabalha isso aí? Então, a gente vai trabalhar com proporcionalidade. Eu estou falando que em triângulos semelhantes os lados são proporcionais, vamos trabalhar com essa proporção. Nos exemplos anteriores, inclusive acho que foi o Gustavo que respondeu, não sei, quando eu perguntei qual é a proporção ali, aí ele falou, um é o dobro do outro, ou um é o triplo do outro. Então, a proporção lá era 1:3 ou 1:2. Aqui, o cara deu a proporção, 3:2. Então, como que a gente trabalha com essa proporcionalidade? Olha como é fácil, olha o exemplo aí. Cada razão será formada pelo lado de um triângulo correspondente ao lado do outro. Então, olha só. Vamos pegar, por exemplo, os ângulos A linha. Quais são os... Vamos lá, agora vocês vão me responder, os ângulos A linha. Quais são os lados opostos a esses ângulos, pessoal? A linha. Quais são os lados opostos? Fala para mim. Liga o microfone aí, por favor, e me responda. O lado oposto de A Eu não ouvi, fala mais alto. O lado oposto de A é Azinho. Correto. E de A' é 14. Perfeito, é isso aí, galera. Só vou pedir para falar um pouquinho mais próximo do Deitou, microfone. quieto. Vamos lá, Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar os pares de ângulos congruentes e, a partir daí, os lados opostos. Então, olha lá. Azinho está para 14. Bzinho, que é o lado oposto ao ângulo B, está para 12, que é o lado oposto ao ângulo B'. E o lado Czinho está para 10, porque eles são lados opostos aos ângulos congruentes. Galera, vocês entenderam como é que vocês vão ter que montar essa proporção? Respondam para mim, entenderam? Sim. Show! Sim, E prof, aí o sim. exercício fala que essa razão de semelhança é igual a 3/2. E aí você vai fazer o quê? Comparar. A dividido por 14 é igual a 3/2, B dividido por 12 é igual a 3/2 e C dividido por 10 é igual a 3/2. Multiplique em cruz a famosa propriedade fundamental de proporção e com isso você calcula o A, o B e o C. Entenderam, galera? Tudo bem? Vocês entenderam isso? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Prof, eu entendi. Show de bola, então. Vamos lá. Olha lá, é o que eu já comentei agora há pouco. Se você tem um triângulo, olha que bacana isso aqui, que é o teorema fundamental de semelhança. Toda vez que você tiver um triângulo qualquer e traçar um lado paralelo a um dos lados desse triângulo, você determina aí triângulos semelhantes. Olha lá, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE. Vamos ver por que eles são semelhantes. Porque no triângulo menor, o angulinho D é igual ao ângulo B, porque eles são correspondentes. O angulinho E é congruente ao angulinho C. Por que, Naira? Porque eles são correspondentes. Com isso, os dois triângulos passam a ser semelhantes, beleza? Olha um exemplo aí bem legal, bem legal mesmo, galera, para encerrarmos, já estamos acabando. Se as retas DE e BC são paralelas, olha que bacana. Vamos lá, tentem acompanhar comigo. O triângulo ABC, eu desenhei ao lado aí, e o triângulo ADE ao lado. Então, o que a gente percebe? Que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE. Por que eles são semelhantes? Porque o ângulo D é congruente ao ângulo B e o ângulo C é congruente ao ângulo E.
E aí a gente trabalha, ó, 9 está para 6, ou 6 está para 9, tá? Se você quiser começar pelo triângulo menor, não tem problema, tá? No caso aí, ó, 6 está para 9, assim como 8 está para x. E aí multiplica em cruz, chega no valor de x. Belezinha? Vocês entenderam esse exemplo? Galera, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Como assim 6 está para 9? Tranquilo? Naira. Fala mais alto. Ela perguntou, prof, ela Ah. perguntou que como assim 6 para 9? Tá, então vamos só voltar um pouquinho. Ok. Ó, se você pegar o triângulo pequenininho e comparar com o triângulo maior, o ângulo E, olha lá, o ângulo E e o ângulo C são congruentes. Quais são os lados opostos ao ângulo E e ao ângulo C? O 6 e o 9. Então, eles são os lados correspondentes. Então, você trabalha dessa forma com a razão, certo? Quer ver? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó? Olha só, vamos pegar aqui o ângulo C. Qual é o lado oposto? Czinho. O ângulo C' é congruente ao ângulo C. Qual é o lado oposto ao C'? 10. Então, o que a gente montou ali, ó? C está para 10, porque eles são lados opostos a ângulos congruentes. Entendeu? Ficou claro isso? Ah, gostei do joinha. Vamos lá, ó. Aí eu dei mais um exemplo aí. Se você prestar bastante atenção nessa questão, você vai ver que você tem o triângulo ABC e o triângulo BED. Se você separar esses dois triângulos, olha como fica fácil, ó. Ao separar os dois triângulos, o que você percebe? Olha lá. O ângulo B é comum nos dois triângulos. E o ângulo A e o ângulo D são iguais a 90 graus. Então, toda vez que você consegue identificar dois ângulos congruentes, você tem triângulos semelhantes. E como que a gente monta a proporção? Ó, tá bem legal esse aí, ó. Vamos pegar o ângulo B. Quais são os lados opostos aos ângulos B? 8 e x. Então, você vai pegar o 8 e dividir pelo x. Depois, olha lá, você tem os ângulos de 90 graus. Só que você não tem o lado oposto ao ângulo de 90 graus no triângulo menor. Então, você vai trabalhar com o outro par de ângulos que você tem ali, ó. Ok? Então, vamos lá, pessoal, rapidinho, ó, para encerrar. Então, você vai pegar lá o ângulo oposto ao lado, o lado oposto ao ângulo C15 e o lado oposto ao ângulo E, que no caso é 5. E aí monta a proporção e chega que x é igual a 8 terços, beleza? Galera, com isso a gente encerra a nossa aulinha de hoje, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus. E qualquer dúvida, a gente entra no WhatsApp, beleza? Lembrem-se que vocês têm que sair ali no íconezinho, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera! Valeu, prof. Tchau, Naira. Vocês entenderam? Ficou legal? Ficou claro? Ficou, Naira. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo. Até, prof. Beijo.